Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês uma experiência sobre aprendizagem ativa no ensino de gramática na sala de aula. Vamos lá? Olá, eu sou o professor Moacir, sou professor da Secretaria de Educação, professor de língua portuguesa, sou doutor em linguística pela Universidade de Brasília e nos últimos 3 anos eu tenho desenvolvido uma parceria com a professora Heloísa Pilate sobre o trabalho com metodologias ativas na sala de aula. Como que o ensino por meio de metodologias ativas aplicadas ao ensino de gramática podem transformar a forma de o aluno receber esse conteúdo e realmente sentir o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa na vida dele. E nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês 3 momentos que a gente tem dentro da sala de aula quando a gente utiliza as metodologias ativas. O primeiro momento é quando a gente faz a apresentação do conteúdo por meio da recuperação dos conhecimentos prévios que o estudante tem sobre a gramática. O segundo momento que eu quero falar, eu vou falar um pouquinho sobre como a aplicação da metodologia de ensino de gramática na sala de aula funciona dentro da metodologia ativa. E na terceira parte, eu quero mostrar para vocês um trechinho de como essa metodologia ativa foi aplicada dentro de uma das salas de aula em que eu trabalhei no ano passado, com os alunos desenvolvendo a explicação a respeito dos conteúdos, desenvolvendo o que a gente chama de metacognição. Primeiramente, eu queria falar sobre a importância da metodologia ativa e do trabalho com conhecimento prévio para que o estudante de ensino médio, ensino fundamental, adquira confiança a respeito do desenvolvimento gramatical. Bem, na minha experiência, o ensino de gramática passou a ser algo muito mais interessante quando eu comecei a trabalhar com os conhecimentos prévios dos estudantes. De que forma que eu começo a fazer isso dentro da minha aula? Eu gosto de colocar para eles uma série de exemplos contrastando dados gramaticais com dados agramaticais. E, a partir daí, utilizar o próprio julgamento dos alunos para que a gente possa conversar sobre esses dados. E o que isso traz de interessante para a nossa aula? Porque quando a gente trabalha o conhecimento prévio do estudante, é algo que ele já tem, ele já traz de toda a experiência linguística desenvolvida durante a vida dele. Então ele tem segurança para falar e para atribuir juízos àqueles dados. Não é a experiência que ele tem da gramática como um livro, que ele tem que aprender um conjunto de regras abstratas que ele mal ouviu falar ou ele mal aprendeu durante as etapas do ensino. A gente está falando de língua, e quando a gente fala de língua, o aluno tem propriedade para compreender tudo aquilo que ele está sendo exposto. Então é muito interessante ver a forma como os alunos reagem dentro dessa aula, que começa com essa exposição de dados e buscando trabalhar com esse conhecimento prévio desenvolvido no primeiro momento da aula. Os alunos participam, os alunos comentam, os alunos riem, e a própria discussão entre eles muitas vezes demonstra que eles estão interessados pelo assunto. É diferente daquela apatia tradicional de quando a gente está trabalhando um conteúdo muito sistemático, muito teórico. Então, a própria agitação da sala mostra para a gente que está funcionando, que o trabalho está sendo realizado e que os alunos estão compreendendo, eles estão participando da aula. Então, é muito interessante a gente observar nesse primeiro momento esse desenvolvimento. Quando a gente faz as perguntas depois da aula, e aí, você gostou? O que você achou dessa aula? Os alunos maciçamente respondem: professor, foi muito legal, a gente gostou muito, podia trabalhar sempre assim. E aí nós acabamos pensando todo o conjunto das outras atividades, colocando um pouquinho de metodologia ativa também, mesmo para trabalhar com literatura, para trabalhar com redação, porque esse trabalho funciona e esse trabalho alcança o estudante, alcança a atenção dele e ele se sente, ele tem a autoestima linguística dele elevada, ele se sente
capaz de participar daquela aula. E se o aluno se sente capaz de participar da aula, ele participa. Mesmo que indiretamente, mesmo conversando com o aluno do lado sobre aquele dado, mesmo fazendo uma pergunta diferente para o professor, ele está participando, ele está mostrando que ele está interagindo dentro daquele contexto. Então, é muito importante a gente iniciar a aula com os conhecimentos prévios. E o resultado é excelente. Na segunda parte da aula, quando a gente trabalha o conhecimento profundo sobre o tema, o que é muito importante da gente fazer com os alunos é respeitar as diferenças, os limites de cada um e respeitar o tempo de aprendizado dentro da sala de aula. É lógico que nós temos uma série de fatores que complicam a gente fazer um trabalho individualizado numa sala de aula com 35, 40 alunos. Mas o que é interessante, então, dentro do trabalho, seguindo as metodologias ativas, da gente fazer com a gramática? Ensinar passo a passo, fazer perguntas curtas para que o próprio aluno, por meio da metacognição, possa alcançar aquele passo de aprendizado. A partir daquele passo, ele passa a um outro tópico. Depois a gente faz mais uma pergunta e ele consegue ir aos poucos desenvolvendo esse aprendizado por si só. Então a gente trabalha a teoria da mesma forma, né, da mesma quantidade que a gente trabalharia numa aula de gramática tradicional. Só que a gente se preocupa com duas coisas. Primeiro, com o aprendizado do estudante. Segundo, que essa aprendizagem do estudante seja significativa e que ele possa construir de uma forma que ele mesmo venha a compreender depois, quando ele for exposto a um conjunto de exercícios, a um conjunto de dados, e que ele também consiga, e isso é o mais importante, transcrever para o texto o aprendizado que ele teve na gramática. Eu queria falar um pouco com vocês a respeito da produção. A produção ela é muito importante em todas as aulas que a gente desenvolve a metodologia ativa, porque a gente parte do conhecimento prévio do estudante para a gente ensinar o que ele precisa saber e ele precisa botar em prática. Então, uma coisa muito importante do trabalho de metodologias ativas no ensino de gramática é seguir esse passo. Conhecimento prévio, passando para a experiência do aluno com os dados que a gente está trabalhando teoricamente, que é o conhecimento profundo, e, por fim, uma parte de exercícios, onde ele vai poder praticar, onde ele vai poder realizar a parte concreta daquele aprendizado, e é nessa parte que a gente vai ver o maior desenvolvimento da parte metacognitiva do estudante. Então, nesse momento, eu quero mostrar para vocês um pequeno trecho de uma aula em que a gente expôs os estudantes a um conjunto de dados relativos à questão de estrutura da oração e concordância sujeito com o verbo. E como que os alunos utilizaram por eles mesmos estratégias para conseguir realizar a explicação a respeito desses dados. É a cobaia. Tá, pode ir? Então, beleza. Cada papelzinho desse aqui vai representar alguma coisa. O vermelho vai representar o verbo, que eu vou dar para o Guilherme 1. O sujeito eu vou dar para o Guilherme 2. E o último, que é o complemento, eu vou dar para a Giovana. Então, na nossa língua, o que um faz, o outro não faz. Por exemplo, o verbo aqui representado pelo Guilherme, para ele se conectar ao sujeito, não é qualquer sujeito, tem que ser um determinado sujeito. Então, vamos pegar aqui essa seguinte frase aqui, ó. Na cultura tecnológica, o trabalho adquiriu. Então, a gente já tem um primeiro erro. Por quê? Quem vai ser o verbo? Adquiriu. O verbo vai estar no plural. Então, vamos representar o verbo? Dá a mão, dá a mão. Então, o verbo, ele quer dar a mão para algum sujeito. No caso, o sujeito da frase é o trabalho. Só que o sujeito da frase não está no plural, o sujeito da frase está no singular. Então, eles dois podem até andar juntos, só que não vai dar certo. E aí vai dar esse erro que a gente viu. Na cultura tecnológica, o trabalho adquiriu. Então, o que a gente tem que fazer? Para a gente arrumar, a gente tem que ou consertar o verbo, se a gente consertar o verbo, ou mexer no sujeito. Nesse caso, a gente conserta o verbo. Então, o trabalho tecnológico adquiriu. Nesse caso, a gente abaixa a mão, esses dois estão abaixados, eles se conectaram. E assim, fez a estrutura da frase. Nessa experiência, uma coisa que foi muito interessante notar é que cada um dos grupos desempenhou uma forma diferente de explicar o fenômeno. Isso mostra, mais uma vez, que a metacognição é algo dinâmico dentro da sala de aula. Então, o aluno recorrentemente está desenvolvendo um processo metacognitivo
quando é colocado diante de situações que ele consegue resolver. É muito importante frisar isso, porque o aluno ele precisa ter consciência a respeito da potencialidade dele. Então, se a gente consegue mostrar para o aluno que ele é capaz, que ele pode resolver aquele tipo de problema, ele realmente se torna muito mais criativo, se torna confiante para se colocar diante dos desafios e resolver os problemas que são apresentados para ele. Antes de terminar, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer a professora Heloísa Pilate pela parceria, pedir para que vocês possam acompanhar também os vídeos do canal UNB Mais Educação. Obrigado e até a próxima, pessoal. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time.